Olá, pessoal. Hoje vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Não estamos sem a presença do nosso protagonista, mas temos uma protagonista para nos auxiliar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pessoas com deficiência, em alusão ao dia 21 de setembro, né? Que passou o dia, mas o mês não terminou. Eu acho que a gente tem que falar sobre, né? Tem uma companhia aqui maravilhosa que veio para me ajudar, para dar um suporte, que já está acostumada com o estúdio, que também já é a casa dela. A Fer veio para dar um suporte, né, Fer? Bom dia, tudo bem? Lilian, Carmen. Fernanda já está acostumada a estar aqui. Mas hoje nós temos uma missão bem importante. Trouxemos a Ana Carmen. Ana Carmen é uma amiga querida, faz parte do conselho, é uma lutadora que luta com a gente pela causa, pelas pessoas com deficiência, e hoje é a oportunidade dela contar a história dela. Ana Carmen é educadora social, especialista em inclusão social. A Ana Carmen faz um trabalho fantástico na nossa cidade, e eu acho que nós não podemos passar esse mês sem essa oportunidade de ouvir a Ana Carmen falar. Ana, queria que você se apresentasse. Claro, Lilian. Falasse sobre a sua deficiência. Desculpa a deficiência, mas eu queria que você falasse sobre, porque tranquila. Você vai saber esclarecer de uma forma mais clara, até para que as pessoas entendam sobre o que eu estou falando. Claro. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né, recebendo esse convite aqui da Lilian. E está falando um pouquinho sobre as pessoas, né, que todos temos a tipicidade, né, é o que a gente fala, né, mas existe a questão da pessoa em situação de deficiência, que a gente diz, né, que é a pessoa com deficiência, e esse mês nós estamos aqui para que cada dia mais, todos os dias nós lembramos, né, que essas pessoas elas têm que ser lembradas, que elas fazem parte da sociedade e que elas têm todo o direito, como tem deveres também. Mas tem direito de estar participando de todos os meios, né? Seja meios acadêmicos, no mercado de trabalho, na sociedade, na cultura, no lazer, no esportes. Nós estamos aqui para estar atuando realmente. Fazer parte, né? Para fazer parte, para somar, né? Tanto para aprender quanto para ensinar. E como eu disse, quando a gente diz assim, a pessoa em situação de deficiência, né? Que eu citei. Muitas pessoas falam, mas como que vocês vão participar, né? Da sociedade como um todo, né? Tem como participar sim. Quando a gente usa o termo pessoa em situação de deficiência, é que existe uma pessoa, que nós somos integrantes ativos da sociedade, nós temos uma limitação, no meu caso é limitação visual, né? Eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença rara da visão e que me levou à cegueira, né? E tem pessoas que têm outras limitações de ordem física, neurológica, intelectual, né, sensorial, enfim. O que é que nos impede de participar do meio social? Por que eu uso pessoa em situação de deficiência? Então, somos pessoas, né, que queremos atuar, porém, estaremos em situação de deficiência com dificuldade para realizar ou impedidos de realizar, se o meio físico não proporcionar acessibilidade para que nós possamos transitar. Vocês viram a diferença quando eu falo em situação de deficiência? A minha situação, né, enquanto Ana Carmen, profissional, enfim, atuante na sociedade, ela vai ser deficitária se eu não tiver acesso, se a situação proporcionada para mim, falando de mim agora, né, mas atribuindo a todas as pessoas que têm alguma deficiência, nós vamos ser impedidos de atuar se a situação não for de acesso. Deu para entender?
E quem proporciona essa situação de acesso somos nós. Somos nós, porque nós somos a sociedade. Sim. Olha que interessante, porque às vezes nós jogamos no outro, né? Sim. A sociedade tem que cuidar disso, a sociedade é responsável. Mas nós fazemos parte da sociedade. Sim, Parou para pensar a responsabilidade que nós temos? também, papel, né? É o nosso papel. Enquanto cidadão, né? Enquanto integrante dessa sociedade, proporcionar, estudar e entender tudo isso, né? Justamente. Então, vocês viram como muda? Se eu tenho piso direcional, né? Para eu estar andando de bengala, ontem eu cheguei e fui acompanhar minha mãe ao médico, e aí cheguei na clínica, eu fiquei maravilhada, porque quando você desce do Uber até a porta, tem um piso direcional. Quando você adentra a porta do consultório até o balcão, tem um piso direcional. Gente, eu fui sozinha. Foi proporcionada uma situação de acesso. Olha aí, então eu saí daquele estado de aquela deficiência, aquele déficit, né, que alguém tem que me levar. Eu fui sozinha. Por isso que a gente prefere usar o termo, né, atualmente, pessoa em situação. Tanto eu posso estar, eu tenho uma deficiência visual, sim, isso é um fato, só que na minha vida, né? O meu entrelaçamento com pessoas, com o meio físico, ele vai ser deficitário se não me proporcionarem situações, né? E muitas vezes, para que sejam proporcionadas essas situações, eu tenho que falar, eu tenho que realmente colocar, olha, precisa ser dessa forma. Não é, Lilian? Não é, professora Fernanda? Você fez uma fala bem interessante, né? Fui acompanhar a minha mãe. Sim. Quer dizer, a Ana Carmen que foi acompanhar a mãe dela. Não foi a mãe que foi levar a Ana Carmen no médico. Vocês viram como que é? Não, é fantástico, né? Até pra gente, assim, entender até onde que vocês vão, né? Porque, assim, no entendimento mais lógico, né? Lógico, eu digo para aquelas pessoas que não se envolvem, a nossa realidade, que não querem participar. Eu acho que isso é muito claro. Mas será que eu posso chegar? O que eu posso falar? A gente, é claro que todo mundo tem. Mas se eu não fizer parte desse mundo, eu não vou ser a pessoa que vai abrir portas ou vou trabalhar acessibilidade para que você chegue num consultório e tenha plenamente o direito de exercer a sua vida. Não é o direito da consulta, é o direito da sua vida diária, do seu dia a dia. Então, assim, olha o quanto isso é absurdamente grande e que nós que estamos no nosso mundinho fora, o quanto a gente tem que aprender, e eu falo assim, e para a gente aprender, a gente tem que querer fazer parte. Isso. Porque eu falo assim, é tão difícil a gente tentar convencer, assim, como eu falei para vocês antes da gente começar. A gente cria muito rótulo, né? Eu falo assim, existe um universo querendo tirar a deficiência de dentro de um pacote, onde eu só olho para a Ana Carmen enquanto a Ana Carmen que é cega. Isso. Eu só olho para o Antônio que o Antônio é autista. Então, a gente sempre esquece o que ele tem de potencial, né? E só penso naquilo que está escrito no papel enquanto deficiência. E aí, assim, é o rótulo. Só que a gente participa daquele grupo lá da Universidade de São Paulo, que existia um grupo específico só para falar sobre estigma. E lá era o levantamento de dados de tudo aquilo que era importante para sair desse universo, para que eles realmente façam parte do todo, sem precisar do rótulo. Porque o rótulo pesa, que nem eu falo assim, que para o Antônio, ser autista e ser advogado, ele é mais autista do que advogado. Porque as pessoas sempre vão buscá-lo enquanto autista. E talvez a formação e tudo aquilo que ele se dedicou acaba ficando para trás, acaba pesando no sentido de porque ele é autista, ele não vai dar conta. Então, assim, talvez se não existisse rótulos, e a gente vê que a gente está indo para um universo onde a gente está criando todos os dias mais um rótulo. Parece que mais um dia você vai colando um selinho de eu sou autista, eu uso um cordão, a mãe faz a bolsinha, faz o chapeuzinho. Só que se você for analisar isso friamente, como que eu posso
te colocar no social e querer que todo mundo te trate como pessoa que faz parte, e ao mesmo tempo, né, eu reclamo do rótulo, mas eu mesmo identifico, vou lá e coloco o rótulo. Eu quero que a sociedade, a gente ouve muito isso, né? A sociedade não vê com bons olhos, mas muitas vezes nós mesmos, enquanto pessoas que fazemos parte desse meio, né, nós também não conseguimos nos ver enquanto seres ativos e com potencial. E aí nós acabamos... Comigo aconteceu isso, sabe? Naquele começo, eu me escondia atrás da minha cegueira ou da minha dificuldade visual, e eu achava que as pessoas tinham que resolver, né? Tinham que me tratar como igual, mas eu não me dava aquele devido respeito que eu merecia. Não se posicionava. Então, eu não me posicionava. Então, isso que é uma coisa interessante. E até mesmo dentro do meio familiar, eu tenho liberdade para falar sobre isso, gente, porque eu passei por tudo isso, né? Então, eu estou falando de como foi isso comigo, né? Muitas vezes o meio familiar, então assim, para a gente chegar nesse patamar de dizer assim, eu fui acompanhar a minha mãe, né? Então, não é do dia para a noite, sabe? Sim. É toda uma trajetória, né? Então, mesmo no meio familiar, no começo, realmente, né? O amor, quando ele excede, né? Então você quer proteger o seu filho, né? Você quer... E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Né? Porque se você protege demais, você tira ele daquele círculo da vida, né? Sim, a superproteção vai aquela superproteção, né? De desenvolver, de experimentar. Justamente. Então, assim, quando a gente saía, eu sempre saía, eu não queria assumir a minha bengala. Né? Então eu achava, eu não preciso, mesmo cega, eu achava que eu não precisava da bengala. E a minha mãe também dizia, minha filha não precisa da bengala. Você está entendendo? Então a gente não quer aceitar. Só que essa não aceitação de nós mesmos só atrasa o nosso desenvolvimento. A independência, a autonomia. Não é? Porque a partir do momento que eu não me reconheço enquanto Ana Carmen, pessoa cega, enquanto eu não olho para a minha cegueira, eu tenho que olhar para ela. Não para me limitar, mas para buscar meios, estratégias, tecnologias, acessos para que eu posso utilizar e me desenvolver e participar. Isso tem a eu cegueira, tem a eu autismo, tem a eu deficiências, outras mais, né? Então eu tenho que ter uma aceitação, quando eu digo aceitação de mim mesma, foi aí que eu consegui ir me reerguendo e escrevendo a minha história, porque se eu não me aceito, se eu nego que eu sou cega, né? Se eu não explico para as pessoas como você deve se comportar quando você estiver comigo, como você deve agir, né? Não vai rolar, porque ela vai me dar a mão, bom dia. E né? você não vai pegar na mão dela. Eu não vou pegar na mão dela. Eu não falei que eu não me enxergo, que eu sou cega, e ela vai me dar a mão, porque eu não quero que ela saiba, né? Com profundidade. Aí ela vai achar o quê? É sem educação. Sim. É estranha, não é? Essa mulher é estranha, sem educação ainda. Né? Então vai piorar. Então, a partir do momento que eu entendi, né? Que eu cheguei na minha casa e falei, não, né, eu sou cega sim, vamos partir para a bengala, mãe, né? E ela também sempre me apoiou muito. Quando ela viu que ela falou, não, vai usar a bengala sim. Né? Se é o meio de você interagir, andar, caminhar, esse que você vai agir. Então, a bengala, como eu pensava que ia diminuir, né, aquele meu valor enquanto mulher, eu pensava assim, quem vai se interessar por uma mulher usando, uma moça, né, não era casada na época, usando bengala? Ninguém vai querer casar com uma mulher, né, cega. E foi por engano meu. Porque quando eu peguei a bengala, por incrível que pareça, ela bateu a arrumar namorados de todo lado, você entendeu? Porque eu saía, eu ia pra festa, eu ia pra balada, cega sim. Né? Qual o problema? Mas estou aqui, gente, mas sou eu. Você fez uma fala assim, você entendeu? Tão importante. Não é só ser cega, não. Lógico que não. Nós temos que nos conhecer. Mas todo primeiro, mundo. Saber, né? E explicar para a pessoa. Se eu vou numa balada, só colocando para você, né? Eu não falo que eu sou cega. Eu chego lá, escondo a bengala e fico lá. Você entendeu o constrangimento que eu vou ter e que as pessoas vão ter? Com certeza. Mas isso que você falou
do outro, né? Como o outro te vê. Não é só numa relação de uma pessoa que não tem uma deficiência com a pessoa que tem. Porque nas outras relações também tem que ter Também tem. essa questão de você conhecer. Porque independente da Fer, que não é cega, eu querer pegar na mão dela, não querer pegar na minha mão, é um direito uma particularidade dela. Justamente. Da pessoa, né? Então, assim, eu acho que é bem isso. A sociedade, ela tinha que entender isso de uma forma natural. Isso, mas olha que eu fico pensando aqui de um outro lado, né? Sim. Esse depoimento, essa colocação de como você se sente, como seria melhor que as pessoas te auxiliassem, por exemplo, quando necessário. isso também é necessário, Claro. porque as pro pessoas outro não saber. A sabem gente não como sabe. agir. E elas ficam, às vezes, nesse receio. Será que eu chego perto? Será que eu não falo? Será que eu encosto? Será que eu não encosto? Né? Uma vez aconteceu isso comigo na Justamente. rua. Era o casal, eles estavam andando atrás de mim, os dois, com a bengala, e eu fiquei assim, meu Deus, será que eu posso perguntar? Era para atravessar a Avenida Brasil. Sim. Será que eu posso perguntar se eu posso ajudar? Sabe quando você fica naquela? Eu falei assim, quero nem saber. Precisa de ajuda para atravessar? Preciso. Então, aceitaram e eu assim, fiquei feliz da vida, porque tipo assim, se eu errei pensando que eu ia acertar, mas eles aceitaram a ajuda, então... É bem isso, e é bem nessa linha que nós estamos conversando mesmo, e a professora Fernanda fez uma colocação, né? Então, é o que eu tinha dito anteriormente, nós temos que dizer de que forma é confortável para nós. Só que para nós dizermos de que forma é confortável para nós já temos que ir nos aceitando como somos, porque senão nós vamos colocar de uma forma naquela comunicação violenta, né? Num tom ou arrogante, ou num tom violento, né? Então, essa autoaceitação é muito importante, porque assim, quando eu saía, até hoje acontece isso, viu, gente? Naquele começo mais ainda, eu não sabia como me colocar. Saía com a minha mãe, ia fazer compras, as pessoas olhavam para ela, perguntava para ela o que eu queria, o que eu gostava, e ela respondia, né? Aí chegou um dia que eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu tô indo, eu tô comprando, eu tô pagando, minha mãe é maravilhosa, gente, se sou a mulher que sou hoje, é porque essa mulher valente sempre me acompanhou e sempre me apoiou. E até hoje, né? Eu oriento minha filha também. Hoje eu tenho uma filha, né, que está com 18 anos, e eu digo assim, se alguém perguntar para vocês não respondam, porque eles estão perguntando sobre mim, e eu que sei exatamente, né? Vou fazer uma compra. Será que ela gosta disso? Né? E então, a sua mãe responde o quê? Respondia, né? Por exemplo, pergunta para ela. Gosta, mas eu comecei a falar, tanto para ela quanto para minha filha, porque a gente tem que se colocar não só fora de casa, mas dentro de casa também, para ensinar os nossos familiares, porque eles, como nós, estamos aprendendo com essa situação. E aí eu dizia, olha, então eu respondia, chegava em casa e falava assim, olha, não vai responder mais, por gentileza, deixa que... Pergunta para ela. Isso. Né? Tio Mac fala, pergunta para ela. Hoje, esses dias, fui fazer a unha, né? E a moça perguntou para minha mãe. Ela me acompanhou. É muito agradável estar com minha mãe. E ela gosta de estar comigo, eu gosto de estar com ela, né? Então é maravilhoso. Fomos ao salão e eu ia pintar a unha. E aí, a moça perguntou para minha mãe, ela gosta dessa cor? Minha mãe se calou, ficou quieta. Aí eu falei assim, olha, meu nome é Ana Carmen. Eu falei, eu não gosto dessa cor. Eu trouxe uma cor aqui para pintar, e levei uma cor vermelha, que eu gosto, né? Hoje estou sem esmalte, mas tirei hoje de manhã. Então, assim, a gente vai colocando. Eu falei, olha, você pode perguntar para mim, né? E explica a cor que você tem, que eu vou dizer para você se gosta ou não. Então, a gente tem que explicar. Por quê? Eu, na realidade, quando a Lília me chamou para vir aqui, né, Lília? Eu até pensei, eu sou especialista em inclusão social, né? Eu vivo no mundo da cegueira, da deficiência visual desde que nasci, da cegueira há 27 anos, mas o autismo, ele, graças a Deus, as pessoas que têm autismo, né? As pessoas, que são pessoas, né? Que têm autismo, elas estão vindo para a sociedade aos poucos, como o cego veio quando eu perdi a visão há 25 anos. Nós também não tínhamos espaço social, ninguém conhecia, todo mundo tinha medo, né? Então agora está vindo, eu falo, os autistas estão se libertando, né? Lá das amarras. Só que eu não sou especialista, eu falei, Lilian, em autismo, né? Então, eu posso estar falando de pessoas,
porque nós, pessoas, tenhamos autismo, não tenhamos nenhuma deficiência, né? Nós somos pessoas, né? E, então, nós temos sentimento, emoção. Sim, E estar falando da limitação visual, estou falando para todas as pessoas, independente de ter limitação visual ou não, né? E realmente eu pensei, gente, o que eu vou levar, né? Depois eu falei, olha, eu vou levar a fala para pessoas, né? Que tem sentimento, que tem emoção, que tem necessidades, que tem inseguranças, que tem seguranças, Sim. né? Então, é por isso que eu estou aqui, para falarmos de pessoas que, independente de termos uma limitação em diferentes órgãos do sentido, né? O meu olho não funciona, eu digo sempre. Se você esperar o retorno do meu olho, você vai achar que eu não faço nada mesmo, que o meu olho não faz, ele não enxerga. Mas eu, enquanto Ana Carmen, eu tenho um cérebro, né? E o nosso cérebro é uma máquina potentíssima. Eu digo isso para todos, né? É uma máquina potente. Uns com mais limitação, outros com menos limitação, mas eu digo sempre, cada um de nós conseguimos avançar dentro dos nossos parâmetros. Sim, Isso que é importante, não fazer comparações, né? Com certeza. Então, hoje, assim, é muito importante. Em casa, todo mundo já está sabendo, saiu por aí, quem fala sou eu, né? Eles podem falar também, mas referente ao que eu gosto, sou eu, né? E meu marido, uma vez, perguntaram para ele, nossa, deve ser muito duro, cara, você casar com uma mulher cega, né? Como que você faz? Ele falou assim, eu deixo ela fazer. Falando lá em casa, quem faz tudo é ela. Eu deixo ela fazer e tudo certo, né? Então é isso. Ô, Ana, agora é curiosidade. Como que você conheceu o seu marido? Eu já ia pensar que você ia me perguntar outra coisa. Como teu marido é cego? Não. Como cego só pudesse casar com cegos, verdade, né? Teria casado com pessoa cega com muita tranquilidade, namorei pessoas cegas, foi assim, né? Normal, tranquilo, né? E meu marido, ele enxerga, gente, mas tá tudo certo também, eu não me importo que ele enxerga. Nem ele se importa que eu sou cega, né? Então, seguimos em frente. Isso. E o que você me perguntou mesmo? Como que vocês se conheceram? Foi uma história que teria que fazer um podcast sobre romance, gente. Eu sempre eu tenho retinose pigmentar, que você tem limitação visual, eu nunca enxerguei de lado, eu não sei o que é ter esse fascínio, esse poder, né? Vocês têm um poder, uma pedra preciosa muito grande nas mãos, que é enxergar de todos os lados, para cima, para baixo, do lado, né? Eu nunca enxerguei. Eu enxerguei tipo de um túnel, e com sérias limitações, né? Então, aí tá bom. Aí fui crescendo, foi piorando um pouquinho, foi limitando um pouquinho mais a minha visão. Eu nunca enxerguei à noite, eu tive cegueira noturna. E quando ia nos bailes, eu dizia... gente, ela ia nos bailes. Eu ia nos bailes, mesmo enxergando, de noite eu não enxergava nada, só lá no bar que tinha aquela luz, né? Então eu enxergava um pouco e aquelas luzinhas piscando. Eu já avisava as amigas, olha, tinha poucos amigos, porque eu não queria abrir. Eu fui começar a ter a minha vida mesmo, de sair, de baladas e tudo, com 24 anos, porque antes eu me escondia dentro de casa. Eu perdi muito tempo da minha vida com isso, porque eu não me assumia, eu não queria que ninguém soubesse. E aí eu saía com algumas primas, porque eu não me permitia ter amigos. Olha aí, né? Muita gente deve estar falando em casa é assim também, comigo é assim também, por isso que eu estou relatando isso. Vou fazer um parênteses aqui. Eu me lembro de chegar no meu namoro. Da sua fala, que importante, né? Para que as pessoas, talvez, que né, estejam passando uma situação dessa, independente de qual é a situação, a área, elas percebam isso, que esse posicionamento, que, né, nesse momento aí que você está relatando... para isso, perdi muito tempo. Isso, para que não se perca mais esse tempo. Não se perca esse tempo. Né? Porque é precioso, a nossa vida é preciosa, é um sopro, como isso, diz. Então, Fernanda, tudo é aprendizado nessa vida. Tudo é aprendizado. E sabe como eu conheci meu marido? Eu tinha amizade com umas primas, né? E assim, eu não falava para ninguém que não enxergava. E quando chegava os rapazes para me tirar para dançar, que elas diziam, né? Eu falava, se for feio, você faz tchan-tchan. Se for bonito, você faz tchan. Porque eu não enxergava a pessoa. E ela tomava umas birita e ela esquecia o que era tchan, o que era tchan-tchan.
acredito. Aí ela trocou. Ela trocava. Não, mas não foi ainda no caso do meu marido. Ah. Eu sempre gostei muito da colônia japonesa, sempre tive muita afinidade. Então eu dizia assim, olha, como eu não enxergava lá dentro, né? Quando vocês verem um japonês, vocês me avisam. Não acredito. Tudo tem estratégia, gente. Você tem que ter estratégia. Não ficar dentro de casa, não. Cria tuas estratégias, seus planos de ação com teus amigos, né? Tuas combinações e sai de casa. Suas redes de apoio. Sai de casa, suas redes de apoio, né? E aí minha prima chegou correndo e falou assim, Ana, vamos lá no bar que tem um japonês no bar. Eu falei, não acredito, vamos lá no bar. Aí fomos no bar. Eu enxergava pouco, né? Só que a luz do bar ainda é um pouco... no bar lá do salão, né? Lá do baile. Tem um pouco mais de claridade, né? E eu enxerguei lá, mas eu pensei que era uma outra pessoa. Aí eu cheguei e cumprimentei. Oi, eu te conheço. Realmente pensei que era uma outra pessoa que eu conhecia, né? E ele falou, você é fulano? Não, eu sou fulano, ciclano é meu irmão. Não acreditei, era parente? Mas eu enxergando pouco, eu achei que era, né? E foi aí que nós começamos a conversar, você entendeu? Naquela época eu enxergava um pouco, então eu já sei a beleza do meu marido, né? Olha aqui. Okay. Se eu não tivesse enxergado, eu ia saber a beleza dele com as mãos, tá? Fiquem tranquilos que tem jeito para tudo no mundo, né? Isso que eu ia falar para você, porque daí a sua filha, você também sabe a beleza dela com as mãos, mas você tem com as mãos, justamente. E a partir daí, só fechando a questão, que os ouvintes devem estar falando, como chegou ao casamento? Foi com ele, né? Foi com ele, né? E o mundo deu muitas voltas, nós namoramos, terminamos, ele terminou comigo, e ele foi para fora do Brasil, e depois de 18 anos nós nos reencontramos, e eu já cega, né? E eu não falei para ele que estava cega. Meu Deus. Eu falava que, né, eu não falei nada, só deixei, não comuniquei que estava cega, né? Mas depois o relacionamento foi se aprofundando e aí ele foi vendo que eu estava cega. Olha só que ponto que chega. Mas a dificuldade, qual a bobagem de você não querer ser você mesma frente ao outro, justamente. Meu Deus, como se manter para a pessoa não saber que você... Pouquíssimo tempo, porque depois a gente se encontrou e ele saiu do Brasil de novo, e depois ele voltou. E quando ele voltou, aí já não tinha mais como, né? Perdi a visão, estou cega, né? E ele falou, tá tudo certo, né? Tá vendo como ser verdadeiro? Às vezes você que está me ouvindo, você esconde. Porque eu tenho autismo, eu não vou contar, porque eu tenho, né? Explica como trabalhar com você, né? Como tratar com você. É o que eu falei pro meu marido. Não enxergo, mas está tudo certo. Vou cozinhar, né? Eu não vou me queimar. Fique tranquilo, ensino como é, né? Então não pense que eu não estou te vendo. Eu estou te vendo mais do que você imagina. Só que agora com as mãos, com a percepção, né? Tanto que hoje meu marido chega em casa, ele põe os pés para dentro de casa, ele abre a porta. Eu desenvolvi, não só eu, mas todo ser humano tem esse poder de desenvolver, né? Nós já somos dotados, a percepção, né? Então, a intuição, né? Então, eu percebo, ele entrou, eu já percebo se ele está triste, se ele está cansado, se ele está alegre, se ele está feliz. O dia que ele chega mais cansado, mais assim, eu já fico mais calada, eu deixo ele. O homem tem que deixar se recuperar, né? Quem é casado sabe, né? Primeiro, para depois a gente ir falando das demandas do dia, né? Então, a gente tem tudo isso, sabe? Como você percebe se a pessoa está triste, se ela é do bem, se ela é do mal, né? Eu consigo sentir, né? A aura da pessoa, né? Eu chamo de aura, né? Se está clara, se está escura, se está transparente, se está... Você entendeu? Porque assim, a gente que enxerga, né? A gente olha para uma pessoa e às vezes assim, da gente olhar para a pessoa, a gente consegue ver a pessoa, não diz literalmente, né? Se o santo bate, se não bate. Sim, você já olha e você fala assim, não vai dar, né? Aí a hora que ela começa a falar, você fala assim, não vai dar mesmo, né? Mas essa questão da percepção, eu acho que assim, é um sentido. Todos né? nós temos isso. Sim. Só que quando você não tem a visão, eu falo por mim, tudo né? o resto aflora. Você tem que buscar o que todo mundo tem, você tinha e você não aprimorava, porque você não precisava, né? Aí o cérebro que vai O cérebro é uma máquina inteligentíssima. Gente do céu. Vai direcionando o que você... Isso. Pode, né? E precisa desenvolver mais. Isso. Então, assim, você que está me ouvindo,
Ai, será que eu vou casar? Será que eu vou namorar? Pode namorar, pode casar, gente. Só que aí tem um autoconhecimento, né? Não tenha vergonha de ser quem você é, né? Participe. Todo mundo é diferente. Tenha isso em mente. Ninguém é igual a ninguém, mesmo que você não tenha uma limitação de ordem física, sensorial, ou enfim, seja qual for, né? Então, nós temos que seguir em frente e nos aprimorar, né, Lília? A gente falar um pouquinho depois do mercado de trabalho, né? Ana, só aproveitando essa fala sua, né, de temos que ser nós mesmos, né? Não ter vergonha. Eu acho que assim, a gente vê que nem a gente está falando para quem vai nos assistir. Isso. Mas no sentido de sair de casa, né? Sai. Sair para a vida, buscar essa vida, essa aqui, né? Porque tem muitas pessoas que, independente de qual deficiência seja, que preferem estar nessa vida, que não precisa ter o enfrentamento. Isso. Só que assim, eu tenho muito medo, eu sempre penso muito à frente, e eu tenho muito medo da solidão. Da solidão, não falo nem da minha, mas eu digo assim, de você chegar num momento da sua vida que você não tem mais ninguém por você. Mas se você não se abrir, né? Exatamente. Vamos supor, eu fiquei durante muitos anos da minha vida, né? Na minha adolescência, na minha juventude, eu ficava em casa, né? Eu buscava o subterfúgio na leitura, né? Eu ficava lendo porque eu não queria contar para as pessoas quem eu era. Como que você vai viver sem as pessoas saber quem você é? Nem você consegue viver, né? Você sobrevive, não é verdade? Era confortável estar Era lá. confortável. Você estava numa Mas zona de conforto. imagina quantas né? pessoas que não acabam Justamente. ficando. É fácil? Não é fácil, gente. Só que as mudanças de hábitos e de comportamentos, elas doem, né? Eu estou fazendo um curso na área de inteligência emocional, né? Um pouco de neurociência. Então, como é bom você ouvir, né? Que as mudanças, elas vão doer sim. Só que depois fica bom, depois cria, né? Você fica naquele conforto porque você conquistou e aí você vai conquistando mais e mais. Você vai sempre querer mais, né? Eu sei que não estou dizendo para vocês que é fácil, gente. Não estou dizendo que é fácil. Tem situações que são mais complexas do que as outras. O que nós estamos trazendo aqui é a importância do apoio da rede familiar. Mas será que o meu filho vai ser aceito? Tenha certeza que em todos os lugares e por todas as pessoas, não. Com certeza. Mas por algumas pessoas, sim. E essas em alguns pessoas locais, vão fazer a diferença. sim. E é essas pessoas que vão fazer a diferença. Falando Com no namoro, teve muitas pessoas que eu não encontrei abertura, né? Então, que não queriam namorar com uma pessoa cega, por quê? Porque eles não sabiam lidar com essa situação. Mas eu encontrei pessoas que não tinham problema nenhum, estava tudo certo, né? E você que está me ouvindo, você também vai encontrar barreiras, mas vai encontrar pessoas que se afinizam, né? Que amam o que não é igual, vamos dizer assim, né? Eu conheci pessoas, se você me permite... É maravilhoso falar sobre isso, a gente se emociona, né? Falando de inclusão de vida, a gente chora, a gente se emociona, porque nós não estamos falando de limitações físicas, nós estamos falando de seres humanos, né? Eu trabalho com empregabilidade, é o que eu falei para a Lilian, a questão do autismo é uma questão nova, porque vocês estão surgindo agora, gente, como nós cegos resolvemos, né, quebrar as amarras, né, lá do passado. E aí vocês vão chegar, estão chegando no nosso patamar e vão chegar sim, né, cada dia mais. Como eu trabalho com empregabilidade, eu convivo muito com pessoas, a empregabilidade da pessoa com autismo, por ser uma questão ainda desconhecida do próprio autismo, da própria família. Você imagina para a empresa, para a sociedade, não é? Por isso que nós temos que levar a informação. E esse podcast, né, parabenizo sim, Lilian, que chegue cada vez mais, é para levar informação e desmistificar realmente, né? Falando assim, conheci pessoas, né, que nos procuraram, que ela tem a deficiência intelectual, né? E fomos trabalhando nas empresas e conversando, inserimos essa pessoa no mercado de trabalho, a família me dizia, não emprega não, porque ele não consegue, ele não vai conseguir trabalhar, né? Aí essa pessoa arrumou
E a família também é vítima, gente. Eu não condeno, não, quando vem com esse pensamento, porque é vítima de um passado aonde proibia tudo, ainda achava que nada era possível, né? Então, com a informação, hoje em dia, o núcleo familiar está se abrindo, como nós, profissionais, também estamos se abrindo por meio da informação. E só seguindo nesse caso, que é muito, assim, gratificante contar, essa pessoa, né, esse rapaz com deficiência intelectual e também uma deficiência auditiva, ele fala bem alto, a gente tem que falar bem alto com ele também. Ele arrumou uma namorada, ela não tinha, né, nenhuma, hoje ela é falecida, ela não tinha nenhuma limitação em termos de deficiências, né, que nós estamos citando aqui. Ela gostou dessa pessoa, com essa tipicidade dela, estavam namorando, e ela veio com ele e falou, olha, eu sou noiva dele, veio os dois, né? Ele falou, eu quero arrumar trabalho, ela falou, e nós vamos nos casar, e eu quero que vocês arrumem um trabalho, né? Lutem para conseguir um trabalho. A gente não arruma nada, porque a gente, infelizmente, não temos esse poder, mas a gente encaminha para a empresa, trabalha a questão da empresa, faz a mediação, né? Nesse sentido, e orienta as pessoas de como estar se portando frente à entrevista de trabalho. Eu realizo esse trabalho na Agência do Trabalhador. E aí, eles se casaram. Ele trabalhou por muitos anos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tenho pessoas com deficiência intelectual que encontraram pessoas com deficiência intelectual e casaram, né? Esses dias veio uma mãe para mim, ela me chama de Irmã Carmen, né? Nós temos tanta intimidade, ela é evangélica, então ela fala, Irmã Carmen, eu e meu filho viemos aqui, e ele falou, o que eu vim te mostrar, né? Não acredito. A aliança, casou, né? Então, uma história muito linda. Ela também, ele tem uma deficiência intelectual, ele trabalha numa rede de supermercado há anos e foi tido como um funcionário mais exemplar, né? Fizemos todo um trabalho no passado com aquela rede, onde a mãe chegou chorando, dizendo, ninguém acredita no meu filho. Eu falei, mãe, eu não sabia lidar com a questão ainda, havia recém-chegado, né? Nessa profissão de educadora social. Eu falei, mãe, eu acredito. Realmente eu acredito em seres humanos, né? E acho que a gente vai escutar muito isso ainda. Isso, a gente acredita em seres humanos. É uma construção, né? E hoje vem, né? Ele conheceu uma moça, né? Eles se conheceram, ela tem a deficiência intelectual também, trabalha, né? E a família sempre sendo essa rede de apoio. Nós precisamos, seres humanos precisam de rede de apoio, independente de ter deficiência. E essa rede de apoio não pode excluir a família. Principalmente a família. Porque hoje em dia a gente acaba vendo muito que, tipo assim, eu quero que meu filho arrume um emprego, então ele tá lá e agora viva a sua vida. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem coisas que só a gente sabe. Tem coisas que só a gente vai conseguir falar assim, ó, nesse momento, se isso acontecer, precisa ser feito isso. Isso. E para a gente auxiliar a pessoa nessa inserção do mercado de trabalho, a gente precisa, enquanto profissional, né? Eu preciso de informações do comportamento, né? Diário dessa pessoa, como estar agindo realmente, que às vezes a pessoa chega e ele fala, não, eu não tenho nada. Ou a pessoa acredita que ele pode tudo ou que ele não pode nada, e ninguém pode tudo, né? Então, nós temos realmente que estar juntos e unidos nessa rede de informação. Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta agora do outro lado. A gente vai descobrindo, até do autismo agora é uma coisa da gente descobrindo o que a gente precisa trabalhar para que essa pessoa vá para o mercado de trabalho, mas o que a empresa precisa trabalhar para receber esse profissional. Hoje, você que está trabalhando há tanto tempo com isso, como que você vê as empresas no sentido de que se precisar de uma interferência externa, a empresa está aberta para isso? Externa que eu digo assim, um terapeuta que acompanha, vou citar o autismo. Entendi. Essa empresa, ela vai permitir que esse profissional vá para ter uma conversa, para que oriente a empresa no sentido, olha, seria bom que sentasse num lugar assim, seria bom que o material dele não tivesse muita coisa em cima da mesa dele, seria bom, tipo assim, dar orientações que vai transformar esse trabalho, de fato, num trabalho efetivo. Entendi. Vai ter comando, vai ter, porque assim, eu entendo que nem na questão do autismo,
que nem o Antônio, ele precisa de comando. Uhum. Ele precisa ser orientado de que, ó, se hoje foi combinado de fazer isso, era isso que foi combinado. Então, a partir do momento que você muda essa chave, e não é hoje, vai ser hoje, era hoje à tarde, mas vai ser hoje à noite. Ele precisa ser preparado para essa mudança. Eu tenho que fazer isso com ele, que nem hoje, né? Ele tinha um compromisso de trabalho e eu falei assim, filho, eu não tenho como desmarcar o podcast. Mas, assim, você tem que ir no seu compromisso de trabalho, tá? Então, assim, a frustração que ele sente nesse momento é muito grande. Eu sei. Entendeu? De tipo assim, Imagina. A primeira coisa, me desculpa, mãe, como se o fato de ter coincidido fosse culpa dele. Entendeu? Então, assim, são coisas que para eles, que são literais, que as coisas sempre tem que ser. Mais na rotina, mais tem que ser na rotina, que nem eu até falo para ele assim, da empresa proporcionar no sentido de alguém, até que a gente fala do emprego apoiado, no sentido de existir uma equipe que faça esse tipo de assistência para manter essa pessoa no trabalho. Não é uma pessoa que vai estar dentro da empresa todos os dias ali, mas uma pessoa que vai... Como se primeiro uma preparação, exatamente, talvez, né? Essa ambientação. Um suporte. Olha, assim, voltando no que eu falei há pouco, né? Então, vou chegar na tua pergunta, tá? Muito importante ela. Para eu, enquanto educadora social, né? E especialista em inclusão, fazer uma preparação, né? Conversar com a empresa da atipicidade da pessoa e que ela precisa, né, de um tratamento diferenciado, eu preciso ter informações. Sim. Se eu não tenho informações, uma vez aconteceu um caso de um rapaz que ele chegou e ele não queria falar sobre, né? Ele falou, não, deixa, eu vou e eu dou conta sozinho, né? Então, aí a gente não pode... Não pode interferir. Não. E se a pessoa não te fala, você não tem argumentação, né? Você pode argumentar de forma errônea, porque você não sabe. Né? Você pode, então, o que aconteceu? Houve nesse primeiro caso, eu não sabia dessa tipicidade dele, né? O familiar também, ele não permitia que viesse para a gente estar se conhecendo, ele queria ir só, né? Eu acho bacana esse ir só, mas muitas vezes, devido à informação, é necessário ter a participação. E houve uma mudança de horários, né? E um dia a mãe me ligou e falou, olha, ele está internado, né? Então, porque eu falei, nossa, mas eu não sabia de nada disso, dessa realidade. Você viu a gravidade da gente enquanto não tem informação. Especialista, né, profissionais, não saber para fazer essa demanda, né? E aí, o que aconteceu? E depois de muito tempo, de muita conversa com os familiares, falar dessa importância, né, dessas informações realmente, né? Isso podia ser evitado. E dessa autoaceitação. Né? Isso podia ser evitado. Agora, sim. Então, por isso que é muito importante. Às vezes a pessoa vai lá para nós, mas a gente não tem essa informação. Como que você vai fazer uma defesa? Eu falo a defesa realmente, né? Do potencial da pessoa frente à empresa, se eu não falo para você, né? Que eu preciso, eu enquanto cega, falando de mim, né? Se eu não informo para você que eu preciso de um computador com leitor de tela, que eu preciso do braille, que eu preciso do piso direcional, como é que você vai fazer uma defesa da inserção de uma pessoa cega se eu não te passei esses recursos? Então, é muito importante para a gente, enquanto, né, encaminhadores, né, para o mercado de trabalho, saber de tudo isso. Quando você falou do terapeuta, eu tive um caso assim, lá comigo, né, da pessoa, ele ser inserido, né, nem o próprio familiar sabia direito como está tratando essa questão, a gente tinha poucos recursos, eu fiz uma fala na empresa em âmbitos gerais, né, da questão de como estar incluindo nas várias pessoas que têm os vários tipos de deficiências. Só que nesse caso, em especial, essa pessoa, ela era seguida por um terapeuta, né? E aí vai da empresa e vai da conversação, você entendeu? Da gente estar conversando, olha, né? Você está dizendo, eu sou terapeuta há muito tempo, né? E eu gostaria muito de estar conversando. Pode também. A gente pode introduzir essa fala. E nesse caso, a pessoa, ela ia até a empresa, tá?
Não ficar diretamente lá, não. mas ele ia, porque como ele conhecia, é o que eu falo para você, que nós temos que ter informação. E se nós não temos a informação, fica difícil fazer a sua defesa frente ao processo de trabalho. Sim. Né? E nesse momento, quem fala mais alto é a empresa, não ele é acompanha, ele já acompanhava há muito tempo, então ele já conhecia a fundo essa pessoa. Né? Sim. Então ele ia nessa empresa e ele fez algumas abordagens, sim, ele ficou durante bastante tempo. Recentemente essa pessoa foi para voltou para nós, né? E aí nós inserimos. Nós não tínhamos informação de um detalhe, olha como é importante a informação, né? Referente à estrutura dessa pessoa, né? Estrutura física mesmo, né? Que ele encobria também, então não pode, você tem que ser claro, para que você possa ter o auxílio, o suporte, aí volta, né? A história da Isso, aceitação. da aceitação. E vamos colocar como terapeuta, para a gente não abrir a realidade dessa pessoa, né? Esse terapeuta, que funciona como uma terapeuta realmente, né? Entrou em contato comigo, falou, olha, será que tal? Eu falei, não, eu acho que é possível sim, né? Eu entrei em contato, falei, olha, tem a terapeuta, gostaria de estar entrando em contato com você, ou mesmo se você se sentir mais confortável, né? Você, enquanto terapeuta, entra em contato com a empresa, fala que você o segue há bastante tempo e que teria alguns pontos, né, que você gostaria de conversar, que iria auxiliar na permanência e aumentando as potencialidades dessa pessoa. Eu tenho um caso assim. Que bacana, e ela foi, né? e ela conversou, sabe? Eu acho que só que nós temos que fazer toda uma... Sim, eu acho que esse não é a gente achar que... Vamos supor... O que eu quero dizer é que a gente tem que entender a nossa realidade, entender a realidade da empresa também. Com né? certeza, por isso que eu falei, da a empresa vai ser... da família, tem vai que ter ser o poder todo maior nessa trabalhar. história. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a empresa, ela tem que saber, ela tem que aceitar, ela tem que... Ela vive numa outra realidade, com outras demandas, né? Então, a gente tem que ir chegando aos poucos e fazendo essa colocação, e se tornando amiga realmente, né? Dessa empresa. Ô, Ana, Hoje, mas e tem a questão também de você querer fazer... Não, de você querer fazer parte desse trabalho, porque uma coisa é eu querer um emprego. Você tem que fazer Uma coisa é eu querer, de fato, trabalhar, pertencer àquele espaço e, de fato, executar uma função, porque não é porque a pessoa entra numa empresa com uma deficiência que o trabalho dela tem que ser adaptado. Tem que ser acessível, ela tem que ter toda a condição de ir no banheiro, de ir para um refeitório, de ter ferramentas que dê condições para ela de executar o trabalho. E aí entra a empresa que tem que fazer isso. Só que a gente não pode esquecer do papel da pessoa, que enquanto pessoa está ali para trabalhar também. Para trabalhar. E aí, executar aquilo que for a função que está lá. Só que aí vai entrar naquela conversa lá inicial, que nós estamos trazendo ela para a conversa toda, né? E vou trazer agora novamente, do autoconhecimento, da autoaceitação. Porque a partir daí, você consegue você mesmo dizer para o outro, né? O que é melhor, o que você precisa. Olha, você está dando uma sobrecarga, essa rotatividade é o que orienta as pessoas. Você quer que eu coloque para a empresa, né? Essa questão da rotatividade, né? Essa questão, no caso da pessoa com autismo, né? Essa mudança de horários, né? Que é prejudicial. Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa com autismo que chega para mim e fala que não, para mim está tudo certo essa mudança, né? Tem a grande maioria fala que não está tudo certo essa mudança, né? Ou você prefere, porque a gente não pode invadir o espaço da pessoa, ou você se sente mais confortável, a gente conversando, eu te orientando, e você dizendo no momento da entrevista de trabalho a sua necessidade, porque eu não posso, enquanto profissional, invadir o espaço do outro, né? Então, geralmente a pessoa diz, não, eu prefiro eu dizer. Então, eu oriento. Então, você fala para o outro e diz assim, não, tá tudo certo. Tipo assim, eu não quero orientações, não preciso. Tá, também, ele vai amadurecer, né? Tem que dar o tempo de amadurecimento dele. Daqui a pouco ele vai precisar, ou ele vai se expor, né? Isso. Então, você saber conversar no momento da entrevista de trabalho, né? Pelo menos as palavras-chave, sabe? Aquela coisa assim, se eu não tenho vocabulário muito amplo, né? Olha, para mim,
eu não consigo com a mudança. Não é que eu não quero, não é que é capricho meu. Eu preciso ser avisado do meu neurológico, né? Do meu psicológico, né? Como que eu isso preciso ser trabalhado, ser avisado, né? A importância de em casa a pessoa, né? E a família ter essa conversa, né? Eu falo, então vocês vão treinando em casa. Sim, eu dou as dicas do comportamento sim. em entrevista de trabalho, né? Mas eu sei que é muita informação, mãe, então vão treinando em casa, né? Então, na frente do espelho, né? Se você se sentir confortável no espelho, se não, vai treinando com a mãe, né? Vai conversando. Então, de você, sabe? Porque o outro, ele não sabe da minha necessidade, que eu preciso de um piso direcional para eu ter maior liberdade. Sim. Né? O outro não sabe que você tem que chegar para mim e falar de preferência, né? Quando eu conheço a voz, tudo bem, mas quando não, eu te encontro com você uma vez, né? Aí você chega para mim e você sabe, fala assim: oi, tudo bem, Ana? Né? Você sabe quem eu sou? Eu não sei quem você é, porque eu não gravei a sua voz. Então, de você, eu dizer assim: olha, Fernando, o ideal é você, né, chegar para mim e dizer assim: olha, Ana, eu sou a Fernanda, né, professora Dona Ingá, que nós conversamos no podcast, lembra de mim? Você entendeu? Sim. Então, para eu Você dizer traz uma isso, referência, né? para eu te dar a dica como você... Nós estarmos interagindo numa plenitude, porque cada um tem sua plenitude, né? Sim. Estabelecer uma conexão, Não sei se né? respondi. Não, perfeito. Agora, só colocando... eu quero fazer uma pergunta. Depois eu vou só fazer uma colocação, antes de terminar. Posso fazer essa pergunta? Do meio familiar, que eu não posso esquecer, tá, gente? A rede familiar, ela é extremamente importante. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente espera, né, a concepção de um filho, nós fomos trabalhados por aquele padrão, né? Sim, que tem que ser o padrão, básico. o modelo, né? E quando vem um modelo diferente, né? Físico ou de personalidade, é um trabalhar muito grande, né? E só que nós temos que primeiro saber. Uma vez uma mãezinha chegou para mim e falou: ele não é igual ao irmão dele, e eu entendo essa mãe, eu também sou mãe, gente, eu entendo. Ele não é igual, ele não aprende a ler, ele não aprende a escrever, né? Eu falei: mãe, eu vou te dar uma notícia que eu não sei se você vai gostar, ele não é igual não, né? E ele nunca vai ser igual, porque nenhum ser humano é igual ao outro, né? Se ele não tem o cérebro neurológico que colabora, né, para a questão do aprendizado, da leitura e da escrita, tá tudo certo, mães. Vamos treinando para que um dia, né, ele chegue. Mas se ele não chega, você parou para pensar na possibilidade de prática desportiva? Se ele gostar, quem sabe ele pode ser um atleta paralímpico. Porque se ele não chegar a um atleta paralímpico, não tem problema. Ele aprendeu a nadar, ele aprendeu a... Né? Será que ele gosta de música? Procura, né, o CAC, Centro lá Cultural, né, que nós temos, que tem algumas atividades. Vai que ele, né, gosta de música. Então, para a gente tirar aquele rótulo de que todo mundo tem que aprender a ler e escrever. Vocês estão me entendendo, né? Sim, não estou dizendo que não é para sair da escola, não, gente. Não, mas é para buscar talento. Mas é para buscar talentos. Às vezes você não tem o talento para o esporte, mas você tem na oralidade. Então, se você tem facilidade para falar, vamos pensar alguma coisa na arte da oratória. Se eu não tenho facilidades, habilidades acadêmicas, ninguém tem obrigação. Não existe um padrão. Seria muito chato esse mundo se todo mundo fosse o padrão, não é? Robôs iguais, ninguém aprenderia nada. Não. Já estou finalizando, mas dizendo assim, vamos buscar no que a pessoa, ele tem, desenvolver aquela habilidade dele, né? E só colocando, antes que eu me esqueça, que eu não poderia sair daqui, né? Eu agradeço muito ao meu núcleo familiar, eu agradeço a minha mãe, porque sem ela, né? E ela vai junto, ela encara de frente, não enxerga, né? Tá tudo certo, né? Vamos de outra forma. A minha filha também, né? Então, a minha filha, ela me vê de uma forma normal, né? Mãe, faz um ovo aí para levar para a escola, cozinha um ovo aí para mim, hoje de manhã, né? Aí cozinhei o ovo para ela, estava fazendo outras coisas lá. Então, meu marido também, né? Nós fomos recentemente
outra hora eu falo desse passeio turístico. Maravilha. Mas assim, ele não vê barreira, sabe? Eu sou cega e tudo certo, e vamos fazer do jeito que dá pra gente fazer, e nós não deixamos de fazer. Isso que é o núcleo familiar, gente. Vamos encarar esse apoio, né? Esse apoio. Pode falar, professor. Não, você até trouxe na sua fala agora, né? Que a gente conversou um pouquinho antes sobre essa prática esportiva que você falou lá no início, né? E desse resgate de autoestima. Se der um tempinho para você contar como foi isso, eu fiquei... O que você contou no começo, que você falou do primeiro gol. Do goalball. Eu sempre tive uma baixa estima. Hoje vocês veem essa mulher aqui falante, papagaiando, né? Mas eu sempre tive uma baixa estima muito grande. Eu sempre... Sabe a história do patinho feio? Eu sempre me senti o patinho feio. E sabe o que eu descobri recentemente, com o passar dos anos? Que o patinho feio não era o patinho feio, era um cisne. Tem alguém que está precisando descobrir que ele é um pavão, que não descobriu ainda. Então, gente, então assim, a minha estima sempre foi muito baixa, eu sempre me identifiquei muito com a história do patinho feio, né? Mas eu nunca entendi essa história, que o patinho feio não era feio, ele ia se transformar num cisne, né? E depois que eu perdi a visão, a minha baixa estima ficou mais ainda, né? A minha estima caiu lá no pé, e eu falava, eu sou professor, eu sou professora, né? Eu pensava, eu não consigo dar mais aulas, eu não consigo mais ler, escrever, né? Sempre foi a minha paixão. E eu fui recuperar a minha estima, sabe como? Eu comecei a conhecer pessoas cegas e comecei a jogar goalball, que é um jogo que o cego faz, jogo de bola, né? Comecei a praticar o goalball e eu comecei a marcar gol. E quando eu marcava gol, eu falava, gente, eu posso. A Marta do goalball. Eu consigo. E foi através de esportes que eu comecei a recuperar a minha estima e a me empoderar. Olha que bacana. Olha só, de repente eu não consigo ler e escrever, mas eu consigo fazer natação, gente. Olha aí. Fazer gol. Consigo, né, tocar, né? E eu consegui fazer gol. E foi aí que eu fui me empoderando realmente. E aí foi que eu peguei a minha bengala. E aí que eu comecei, sabe, a viajar, a sair, a passear, a participar, né? Então, bacana. Tudo isso foi através de esportes que eu resgatei a minha estima, a minha consideração comigo mesma. Olha que ótimo. Foi Como tem esportes. né, o esporte também pode promover sempre, né, essa questão do resgate da autoestima, né? Sempre. Independente, como você tem falado, independente se tem deficiência ou não. Ou né? não. O esporte, ele tem, essa prática esportiva tem essa potencialidade aí, né? Tem essa potencialidade. Exatamente. De empoderar. Tudo aquilo que a Fer faz, né? Quão maravilhoso de empoderar. Esse trabalho que você faz, ele é tremendo para empoderar pessoas, independente de terem, né? Estarem ou terem uma deficiência. Acho que vou voltar a fazer faculdade, porque se eu parar na frente de um gol, sem ninguém lá na frente, eu chutar, eu vou errar. Com certeza. Gente, Fer, eu vou deixar você fazer suas palavras finais aí eu encerro. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, que caiu assim, de repente, muito bacana. Não a conhecia também, né, a Carmen, a Ana Carmen. Nossa, foi um prazer muito grande. Toda essa história, né, nossa, foi um prazer foi te conhecer. Nossa, maravilhoso. Obrigada, né? por estar aqui mais uma vez no podcast, né? A Lília, o Antônio, nossos parceiros aí em tudo que a gente desenvolve na área do TEA, né? Mas graças a Deus, né, sim. E enquanto professora aqui de Educação Física Adaptada, né, que da instituição aqui da Uningá também, achei super importante e aprendi muito aqui com a fala da Ana Carmen aqui, também, né? Daqui a pouco eu vou fazer um convite para você em off aí, para você vir conversar aqui com a gente, com os acadêmicos, que eu acho que isso tudo que você falou, de se posicionar, e também de explicar isso é melhor para mim, isso não é, né? O cego gosta disso, ou se sente melhor assim, se sente mais à vontade assim, você deve chegar desse jeito, você deve... Né? Sim. Então, acho que isso, por mais que a gente fale, mas vindo de uma pessoa que vivencia aquela realidade, acho que isso agrega muito, né? Então, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Eu também.
Eu também. Bom, gente, chegando ao final, exatamente no momento certo, agradecer nossos patrocinadores, principalmente a Uningá, por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, espero que por muito tempo, né? Porque é uma oportunidade da gente poder trazer pessoas incríveis. Ana Carmen, gratidão. Assim, você sabe o quanto é maravilhoso para nós. Eu acho que assim, o mundo para nós dá deficiência no sentido de fazer parte, de querer fazer parte, né? Porque eu acho que para a gente fazer o que a gente faz, a gente tem que ter muita vontade. E tem uma coisa que mais importante que tudo isso: se a gente não tiver nem um pouquinho de amor envolvido, a gente não faz nada. Então a gente só faz se a gente de fato não é ter empatia, porque falar que tem empatia é sempre muito fácil, mas a gente ir lá e pegar a Ana Carmen do lado e falar: Ana Carmen, você quer que eu leve você até tal lugar? Ana Carmen, eu chegar até você e ver com você o que você precisa de mim, né? E não eu falar assim: não, eu conheço a Ana Carmen, sei quem é, nossa, eu tenho uma empatia por ela. Não. A gente tem que, de fato, ter ação. E a gente quer pertencer. E o pertencimento só acontece se tiver quem nos aceite, né? Então, assim, eu quero que meu filho faça parte, mas eu tenho uma sociedade que precisa querer que ele faça parte. E para isso eu tenho que trabalhar a sociedade para aceitar, mas eu tenho que trabalhar meu filho para fazer parte dessa sociedade. Então, assim, a gente não pode tirar o fato do quanto a gente, enquanto família, enquanto a nossa rede de apoio, que eu falo assim, que a cada dia essa rede de apoio só cresce, e só cresce com pessoas fantásticas, pessoas que realmente têm ação e querem de fato que essas pessoas pertençam. Então, assim, pessoal, gratidão, agradeço estar aqui, sentindo falta do meu filho hoje, que é o protagonista, né? Ainda, né? Ele não está Antônio. com a gente autistando, mas hoje o protagonismo foi nosso, né? Das mulheres, né? Se ele tivesse aqui, ele ia tirar o nosso brilho. Ia tirar o nosso brilho hoje, né? Então, hoje o dia foi das mulheres. Então, assim, muito obrigado. Até a próxima, Ana Carmen. Beijo no coração. Beijo, gente. Gratidão, Lívia. Gratidão, Obrigado Fernanda, mesmo. E a todos vocês. Gratidão por estar ouvindo e vamos seguindo em frente, gente. Beijo a todos. Meninos, obrigada.